Gênesis capítulo 21, eu vou ler do verso 8 ao verso de número 21. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar. Amado Redentor, Deus bendito, exaltado seja o teu nome. Nós agradecemos o privilégio que temos nessa noite de mais uma vez nos ajuntarmos para a adoração que a tua igreja precisa render ao teu nome. Agradecemos porque por meio de Cristo podemos ser aceitos, por meio de Cristo podemos ser perdoados dos nossos pecados, e por causa de Cristo e de sua obra, do Espírito que em nós habita, podemos ouvir a tua voz, podemos ter os nossos ouvidos bem abertos, a fim de compreender, ó Deus, a revelação da tua palavra. E nessa noite, Pai, onde mais uma vez a Escritura foi lida, onde mais uma vez ela será pregada, que o Senhor, ó Deus, nos dê direção, nos explique, nos ensine, nos instrua, nos mostre o caminho que devemos andar para a tua própria glória. É em nome de Jesus que nós pedimos, amém. Meus irmãos, o Senhor perdoa pecados. Essa é uma verdade bendita e preciosa que já usufruímos nessa noite, quando nos colocamos diante dele, pedindo perdão pelas nossas faltas e crendo que por causa de Cristo e da sua obra nós somos lavados, purificados, perdoados dos nossos pecados. E nós podemos contar com o perdão gratuito de Deus todas as vezes que, arrependidos, nos achegarmos a Ele, confiados em Cristo Jesus. Essa é uma garantia para todos aqueles que estão inseridos na aliança, no pacto que Deus fez com o seu povo. E você percebe isso na vida do próprio Abraão, porque desde que ele saiu da sua terra e da sua parentela para ir para a terra que o Senhor Deus ia mostrar, Abraão vem obedecendo ao Senhor e vez por outra pecando contra o Senhor, sendo o Senhor sempre misericordioso para com ele, tratando o seu coração, perdoando o seu pecado, fazendo com que ele volte aos termos da aliança. O Senhor perdoa pecados e você precisa se alegrar com isso.
Mas há uma outra verdade nas Escrituras, e dessa nós gostamos pouco de tratar. Nós não gostamos muito de lembrar, e essa verdade, essa realidade, é que ainda que o Senhor perdoe pecados, muitas vezes Ele não retira as consequências do pecado. O pecado sempre tem consequência. E se vocês lembrarem um pouquinho da história que nós estamos acompanhando de Abraão, vocês vão ver que aqui, a partir do verso 1, finalmente Abraão e Sara tiveram o seu filho prometido, depois de 25 anos que Deus havia feito a promessa. Abraão esperou todo esse tempo e enfim o Senhor trouxe Isaque, o filho da promessa. Mas antes disso, foram vários os pecados de Abraão, foram várias as formas que Abraão tentou para que Deus pudesse cumprir o seu propósito, como se Deus sozinho não fosse dar conta de cumprir os seus planos. Lembre-se que primeiramente Abraão chegou diante de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho filhos, o meu herdeiro então vai ser o escravo, o Damasceno Eliezer. Não vai ser esse não, Abraão. Mais à frente, a esposa de Abraão vai dizer: nós não temos filho, nós precisamos ter um filho, porque Deus disse que nós vamos ter uma grande nação. Então faça o seguinte: tome aqui a minha escrava Agar, tenha um filho com Agar, e aí então eu vou trazer filhos ao meu colo por meio da minha escrava. E nasceu Ismael. Abraão assentiu ao conselho de Sarai, e eles então tiveram este filho, Ismael. Eles tentaram de toda forma cumprirem do seu jeito o plano de Deus. E agora que Isaque nasceu, você tem o filho da promessa dentro de casa, e você tem um filho mais velho, um primogênito, filho de Abraão com a sua serva Agar. Ismael e Isaque habitam juntos dentro da mesma casa, e o texto vai mostrar então quais foram as consequências do pecado e qual foi a solução do Senhor. Perceba como que você pode entender isso aqui nesse texto. A primeira coisa que você vai perceber aqui é que há, por causa do pecado de Abraão e de Sarai lá atrás, conflitos e sofrimento dentro da família. Veja o versículo 8 até o versículo 11, preste bem atenção. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Veja como Moisés começa a descrever a situação. Isaque cresceu e foi desmamado, e essa informação marca então a alegria de Abraão no momento em que Isaque está com cerca de 3 anos de idade. Este menino está crescendo, o filho do pacto agora foi desmamado, mas os problemas começam a ficar sérios dentro da família. Ismael, a essa altura, já tem por volta de 16 ou 17 anos, e ele então caçoava do seu irmão. É isso que diz o versículo 9. Sara está dentro de casa, veja o 9, e ele observa que o filho de Agar, a egípcia, e Moisés então faz questão de relembrar aqui, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Abraão, ao tentar no passado ajudar a Deus a cumprir os seus propósitos, arrumou um grande problema para a sua família. Agora a família está em conflito. Você tem 2 irmãos, filhos do mesmo pai, com mães distintas, mas esses irmãos estão em conflito. E isso precisa fazer você lembrar dos primeiros capítulos de Gênesis. Quando o pecado veio ao mundo, quando o homem caiu em transgressão, quando Deus veio em direção à serpente, dizendo então que amaldiçoaria a serpente, a maldição falava exatamente desse tipo de conflito.
quando disse: eu vou colocar uma inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a descendência da mulher. O descendente da mulher, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. E já nos primeiros capítulos de Gênesis, você vê que dos 2 primeiros filhos de Adão surge inimizade. Curiosamente, também o filho mais velho, mas lá ele não caçoa do mais novo, ele tira a vida. Caim tira a vida do seu irmão. A inimizade está então ali estabelecida. Então o que está acontecendo aqui na família de Abraão agora não é nenhuma novidade. Os conflitos que estão acontecendo aqui, eles já aconteceram no passado, mas dessa vez o que está acontecendo é fruto daquilo que fez Abraão: assentir ao conselho de Sarai, adulterar, ter um filho com uma concubina, que agora mora na sua casa e caçoa do seu filho mais novo, o filho da promessa. E a ideia de caçoar aqui no texto é interessante, porque no texto hebraico a raiz da palavra caçoar é a mesma raiz da palavra Isaac. Lembra o que significa Isaac? Riso. Ele riu. A ideia de caçoar é um riso de deboche. Ismael caçoava de Isaac, ria malevolamente, com maldade. Essa é a ideia. E o desdém de Ismael com seu filho, com o filho de Sara, leva sofrimento a Sara, traz sofrimento à mãe, que curiosamente foi quem deu a grande ideia de trazer aquele menino. Se estava ali Ismael, estava por conta do conselho de Sarai, que Abraão assentiu e assumiu. E agora ele está percebendo que aquele adolescente, aquele moço de 17 anos, é uma ameaça ao seu filho que ela tanto esperou. E isso vai se confirmar com a ação que Deus vai tomar e com a interpretação que Paulo vai fazer desse texto no Novo Testamento, de que Ismael de fato perseguia a Isaac. E então ela chega para Abraão no meio de todo esse sofrimento. Veja as consequências do pecado: briga entre os irmãos, o sofrimento de uma mãe que agora vê o seu filho sendo caçoado todos os dias, e agora então ela se achega a Abraão e diz: olha, manda esse menino embora com a mãe dele, manda esse menino embora, porque ele não vai herdar junto com meu filho. E agora você tem um pai triste. Afinal de contas, por mais que Isaac seja o filho da promessa, Ismael é filho dele. Ismael é o seu primogênito. Há laços. Ele ama aquele rapaz. Veja então o que diz o texto no versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Não é uma situação fácil, não é algo a ser resolvido de forma rápida. Pareceu isso muito penoso. Então você tem uma mãe sofrendo porque o seu filho é caçoado. Certamente Abraão também sofria com isso, mas agora Abraão está sofrendo porque Sara manda despedir o filho da escrava. O sofrimento pela separação do filho é algo que está então assolando o coração deste homem. Tudo isso fruto do pecado de outrora. A essa altura eles já foram perdoados pelo Senhor. Deus já restabeleceu com eles a aliança. Deus continuou fiel à sua palavra.
Deus trouxe o filho que ele havia prometido, mas a consequência do que ele fez lá atrás é sentida agora na família. Meus irmãos, nós temos tantos exemplos na Escritura disso. Sabemos dessa verdade, como eu disse no início, nós não gostamos dela. Mas vez por outra, nós fazemos escolhas erradas, escolhas pecaminosas, escolhas que estão longe daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, mas de acordo com as afeições do nosso coração. E uma hora acabaremos sofrendo por conta disso, a não ser que Deus seja gracioso, intervenha de forma graciosa. Mas o natural é que as consequências fiquem. Nós precisamos entender isso, porque ao ser perdoados pelo Senhor dos nossos pecados, nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências deles, porque muitas vezes não vai dar para fazer o que Abraão está fazendo aqui. Veja, Ismael vai embora, e pelo menos para Isaque as coisas ficarão tranquilas, mas para Abraão não. O coração de Abraão está aqui destruído, e ele precisa aprender a lidar com essas coisas. Viveremos muitos conflitos por causa do pecado, de fazer a nossa própria vontade. Quando Tiago escreve a respeito de guerras e contendas que há entre nós, a pergunta dele é: de onde procede isso? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde, senão dos desejos que militam, fazem guerra na vossa carne? Vocês cobiçam e não tem nada, vocês matam e invejam e não conseguem obter nada, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. E o que Tiago está mostrando ali e falando ali é exatamente a realidade de um coração que quer fazer a sua vontade a todo custo, e mesmo quando busca a Deus, busca para que Deus atenda aquilo que ele deseja. Não há glória de Deus envolvida nisso, há simplesmente a vontade de satisfazer um desejo. E veja, o desejo que Abraão e Sara tentaram satisfazer com Ismael era um desejo bem lícito, porque Deus havia prometido um filho, Deus havia prometido uma descendência. O problema foi a forma que eles arrumaram para tentar fazer com que esse plano se cumprisse. Os nossos desejos não são o problema é o que nós fazemos para alcançar os nossos desejos. O problema é pecar para fazer a nossa vontade. O problema é estar em pecado quando a nossa vontade não é feita. E quando nós fazemos, muitas das consequências serão sentidas. Deus perdoa o pecado, é verdade, mas esteja bem ciente e lembre-se sempre disso. Você vai precisar conviver com muitas das consequências do pecado. Um pastor lá de Belo Horizonte, pregando uma vez, falou que uma moça chegou no gabinete dele e disse o seguinte: ô pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu marido. Pastor, todo domingo eu preciso ficar falando na cabeça dele, tem que arrastar esse homem para a igreja, porque ele não quer ir para a igreja. E o pastor perguntou assim: e como era antes do casamento? Eu falei assim: eu tinha que arrastar ele para a igreja. Eu falei: também, irmã, continue arrastando. Não foi uma escolha? Conviva com a escolha. Aprenda a lidar com isso. Nós fazemos escolhas, Deus permite que façamos,
mas nós vamos conviver com as consequências, ainda que perdoados dos nossos pecados. Essa é uma verdade que precisa estar no nosso coração, e ao passar por tribulações, por problemas que são consequência de pecado, tenha cuidado para não responder de forma pecaminosa e pecar de novo, porque às vezes nós estamos sofrendo por causa das nossas escolhas erradas, e aí nós pecamos de novo, nos iramos, brigamos, e no final das contas Deus nunca vai ser honrado. Entenda a gravidade do pecado, é isso que o texto mostra. O pecado é grave, é por isso que é preciso vigiar, lidar com as situações da vida de uma forma que o Senhor seja honrado. Mas há muitos crentes que não param para fazer essa avaliação, eles estão com as suas vidas muitas vezes desoladas, cheias de problemas, colhendo o que eles plantaram. Lembra que Paulo vai falar isso? De Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Então, o crente vai lá e planta laranja, e quando chega a colheita de laranja, ele reclama, porque ele queria outra coisa, e aí fica tentando procurar uma razão para isso. Sabe qual é a razão? Escolhas. A culpa é do Senhor. Adão fez isso. Quando Deus chamou-lhe a responsabilidade: Adão, o que foi que você fez? A culpa é do Senhor, foi o Senhor que me deu uma mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Foi Satanás, foi a serpente. Mas Deus confronta o nosso coração, Deus perdoa pecados. Muitas vezes teremos que viver com as consequências. Olhe para a vida de Davi. Após o adultério de Davi, Deus o perdoou. O texto é bem categórico. Também Deus te perdoou, não morrerás mais, mas o filho que você teve vai morrer. Mas o que você fez em oculto, vão fazer com você à luz do dia, e daí a pouco o seu próprio filho toma suas mulheres para todo Israel perceber. Consequências. Homem perdoado, não brinque com o pecado, não transija com o pecado, busque no Senhor forças para lutar contra o pecado. E a grande maravilha que nós temos, o anúncio que nós temos no Novo Testamento, é que se nós estamos em Cristo, nós não somos escravos do pecado. Louvado seja o Senhor. Por causa de Cristo, nós não precisamos servir ao pecado como escravos. Os recursos estão no nosso Redentor. Mas volte ao texto. O que você vê mais no texto? Quais foram as ações de Deus? A primeira delas: Deus rejeita quem não está na aliança. Veja o verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Sara diz: olha, esse menino não vai ser herdeiro junto com meu filho não. Abraão agora está com o coração pesado, é uma situação difícil, e o que o Senhor Deus diz? Faça, despeça. E por que Deus está fazendo isso? Porque o próprio Deus havia rejeitado Ismael. Ismael não tem parte no pacto. Ismael não tem comunhão com o Senhor. Então Deus diz: dê ouvidos a Sara, ouça. Curioso, né?
porque da primeira vez que ele anuiu ao conselho de Sarai, ele se meteu em encrenca, mas agora é o próprio Deus que está dizendo: pode ouvir o que ela está dizendo, pode fazer conforme ela está dizendo. E isso confirma, meu irmão e minha irmã, a percepção que Sara tem quanto a Ismael ser uma ameaça ao seu filho, ao herdeiro da aliança. Sara está vendo as coisas acontecendo e ela tem uma percepção correta, diferente de outrora, quando ela maltratou a sua serva por ciúmes. Ela agora está preocupada com o filho da promessa, aquele que agora nasceu, finalmente foi dado pelo Senhor Deus. E é por isso que Deus diz: rejeite, pode despedir o menino e a sua mãe. E Deus então está preservando a família da aliança e ao mesmo tempo rejeitando aquele que está fora do pacto. Sabe por que isso? Por causa da inimizade que Deus havia dito lá no começo. Como é que o Novo Testamento interpreta isso aí? Vai lá, vamos ler de novo o texto que nós lemos aqui durante a liturgia. Capítulo 4, verso 29. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Essa é a leitura de Paulo no Novo Testamento. Olha, lembre-se da história. O filho de Agar perseguiu o filho de Sara. Lembram de que Deus fez? E Paulo continua: com tudo o que a Escritura diz, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Quem interpreta o texto dizendo que a percepção de Sara estava correta é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Ismael perseguia Isaque, ele era uma ameaça a Isaque, e então Deus rejeita aqueles que estão fora do pacto. Mas note que a justificativa de Deus para que Ismael seja rejeitado foi exatamente o pacto. Veja lá o que Deus diz: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão, lembra da promessa que eu te fiz? Lembra que eu prometi para você uma grande descendência, numerosa? Essa descendência virá de Isaque. Despeça Ismael. Ismael está perseguindo a Isaque. A descendência da serpente está tentando acabar com a descendência da mulher, porque em última instância, meus irmãos, o que está em jogo aqui não é somente o filho de Abraão, mas o filho de Deus, que virá ao mundo por meio de Abraão e da descendência de Abraão. Se Ismael dá cabo da vida de Isaque, Jesus não vem. Deus está preservando a linhagem do Messias. Deus está cuidando do seu filho e da vinda do seu filho, que se dará na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse texto vai ser citado pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, em Romanos 9, quando Paulo diz que os filhos de Deus são unicamente aqueles que descendem espiritualmente de Abraão por meio da fé e não por meio de uma descendência étnica. E em Hebreus 11, verso 18, vai lá em Hebreus 11. Veja o que diz o verso 17 e 18. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito:
em Isaque será chamada a tua descendência. O que o escritor de Hebreus está citando aqui é uma outra história que vai ocorrer mais à frente, quando Isaque já estiver maior e Deus dizer: mata, leva e oferece como holocausto. E sabe o que Hebreus está dizendo? Que Abraão foi lá e ofereceu Isaque. Por que ele fez isso? Por que dessa vez ele não temeu que aquele moço morresse e a promessa não se cumprisse? Diz o escritor de Hebreus: porque ele creu no que Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Bom, se Deus vai chamar minha descendência por meio de Isaque, eu posso até matar Isaque, mas Deus vai trazer ele de volta. Veja se não é isso que Hebreus diz. Veja lá, verso seguinte, 19: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão não estava brincando quando ele ofereceu Isaque. Abraão não estava blefando. Sabe quando você ameaça o seu filho e você não quer bater no seu filho? Você só quer que ele se emende. Então você passa a mão na sandália, fala: aqui ó, negócio é o seguinte. E aí o menino não te obedece e você não quer bater, e você de novo fala: ó, eu vou aí, eu vou te pegar, torcendo para o bichinho arredar o pé, porque se não arredar você vai ter que cumprir, não vai? Geralmente muitos pais blefam, eles levantam chinelo só para blefar. Abraão, quando levantou o cutelo, ele não estava blefando. Ele não estava pensando assim: bom, eu vou levantar aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai me impedir. O que Hebreus está dizendo é: ele estava pronto para matar o seu filho, porque ele creu que em Isaque seria chamada a sua descendência, e então ele considerou que Deus o traria dos mortos. Ele ia matar. Por que ele teria uma atitude de obediência? Porque ele crê na promessa. Esse é o texto que está sendo citado lá, quando Deus diz: despeça Ismael, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Note ainda como Ismael é tratado aqui na narrativa. Volte lá em Gênesis 21, no versículo 9: vendo Sara que o filho de Agar, certo? O filho de Agar. No versículo 10, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Veja no verso 14: levantou-se Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhes o menino e a despediu. Veja no verso 18: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. O texto está tratando Ismael o tempo todo numa posição secundária em relação a Isaque. Quem é Isaque? O herdeiro. Esse aqui é o primogênito, mas Isaque, o herdeiro. Deus rejeita então aquele que está fora da aliança, e o que você percebe então aqui de forma prática é que Deus faz de fato distinção entre aqueles que são do seu povo e aqueles que não são do seu povo. Lembre-se muito bem disso, meus irmãos, porque quando a Escritura diz que não pode haver comunhão entre crentes e incrédulos, a Escritura está falando baseada exatamente nisso. Quer ver algo interessante? Veja como Deus faz distinção do seu povo dos incrédulos durante a história. Quando Deus foi lá e mandou Moisés tirar o povo do Egito, e as 10 pragas vieram, olha, vai vir trevas sobre a terra. E na casa de Israel tinha luz. Todo Egito está em trevas, mas na casa do povo de Deus tem luz. Agora os animais vão ser feridos, mas os animais dos hebreus, eles não são feridos. O tempo todo as pragas atingem o Egito,
mas elas não atingem o povo de Deus. A última delas, o anjo que vem matando os primogênitos, passa por todo o Egito, mas em cada casa marcada com o sangue do Cordeiro, não há morte. Um cordeiro já foi morto. Deus faz distinção. Quando Deus deu a Páscoa, Deus fez distinção. Nenhum incircunciso comerá da Páscoa. E se você estudar os nossos padrões de fé, você vai ver que uma das funções dos sacramentos é fazer uma distinção entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Sabe o que é curioso? Esse mundo nosso inclusivo, tudo é inclusivo, todo mundo tem que participar de tudo. Algumas igrejas presbiterianas, para nossa tristeza, eu fiquei sabendo de uma por Tadeu, e depois eu fiquei sabendo de outras. Na hora da ceia, que é para crentes, que é para o povo de Deus, serve aos incrédulos que estão na igreja uma uva. Eles não tomam o cálice e nem o pão, mas eles são servidos como uvinha, para não se sentir rejeitados, para não se sentir de fora da celebração. Mas é exatamente isso que eles têm que sentir. Eles estão fora da celebração. É por isso que na disciplina nós podemos afastar crentes da mesa do Senhor, para que eles entendam que quem vive como ímpio está fora da celebração. É distinção. Deus distingue o seu povo. É por isso que na disciplina, dependendo do caso, a ordem é: nem coma com quem está disciplinado, nem se assente para comer com quem diz que é crente e vive como ímpio, porque Deus faz distinção. Mas nós temos ideias melhores que as de Deus, então nós somos mais amáveis, e muitas vezes nós estabelecemos comunhão com pessoas que não temem a Deus, que é muito diferente de conviver com essas pessoas, porque Jesus andou com não crentes, mas Jesus nunca teve comunhão com eles. Jesus tinha uma missão bem clara ali: chamá-los ao arrependimento. E uma vez eu conversava com alguém que citou exatamente isso para mim, para dizer: você só tem amigo não crente, né? Mas pastor, Jesus não era assim também? Jesus era, mas você age como Jesus? Haja como Jesus e espera aí os não crentes te chamar depois para sair para balada e para outros lugares. Talvez os seus amigos não crentes te apreciem tanto porque você parece muito mais com eles do que você parece com Jesus, porque é impossível que alguém que odeie o seu Senhor ache que você é bom. Não há comunhão. Nós precisamos estabelecer contatos, sim. Nós somos sal da terra, luz do mundo, nós convivemos com todos, nós amamos até mesmo os inimigos, mas nós somos sal e luz. Nós proclamamos a eles a palavra da salvação, nós chamamos ao arrependimento, nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando crentes começam a estabelecer comunhão, tendo com não crentes os melhores amigos, alguma coisa está errada, porque é bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É esse o homem bem-aventurado. E aqui está clara a distinção. Deus distingue o seu povo, e a razão da Escritura não permitir essa comunhão é justamente: este povo é inimigo de Deus. Volte de novo a Gálatas capítulo 4, eu li parte do texto, e aqui Paulo está escrevendo àqueles irmãos da Galácia por uma razão. Os Gálatas queriam voltar a viver de acordo com a lei, muitos da igreja dos Gálatas, e então Paulo vai dizer o seguinte: olha, verso 21, vocês que querem estar sob a lei, vocês que acham que tem que cumprir a lei para ser salvos, vocês não conhecem a lei? Vocês não ouviram o que diz a lei? Está escrito na lei:
E é interessante ele chamar o livro de Gênesis de lei, certo? Está escrito na lei. Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e um da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E o contraste aqui é o seguinte: o filho da escrava nasceu de forma natural. Abraão era um homem sadio e Agar era uma mulher sadia. Naturalmente eles vão ter filhos. Mas o filho da promessa nasceu mediante um milagre, porque Abraão podia ter filhos, a sua esposa não. Por que ele está estabelecendo as coisas dessa forma? Olha lá para o texto. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O que aconteceu no Sinai? Foi lá no Sinai que Deus deu a lei. Mas por que ele está dizendo aqui que Agar é uma alegoria do Monte Sinai? Por causa da forma como os judeus estavam olhando para a lei dada no Sinai. Uma forma de salvação, uma salvação segundo a carne, uma salvação segundo as obras, uma salvação segundo você faz. Essa é Agar. Naturalmente, essa é a Jerusalém atual, é o povo de Deus, são os judeus segundo a carne. Mas a Jerusalém lá de cima, o Israel de Deus, a Jerusalém lá de cima é livre, livre da maldição da lei. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. E ele está ensinando isso para a igreja. Vocês não nasceram mediante a carne, vocês não foram salvos mediante aquilo que vocês fazem, vocês foram salvos por graça, foi milagre. Do mesmo jeito que Isaque não nasceria sem uma intervenção de Deus, vocês não seriam salvos sem uma intervenção de Deus. Vocês são como Isaque. Qual a implicação disso? Então Paulo diz: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, também agora aqueles que não têm parte com Deus continuam perseguindo aqueles que são de Deus. E essa é uma razão bem forte para que você não tenha comunhão com o incrédulo, porque não há condições de ter comunhão entre Cristo e o maligno. É impossível. Você pode achar que tem, mas é uma comunhão falsa. A comunhão verdadeira é estabelecida pelo sangue de Cristo. Certa vez, mesmo jovem que eu questionei, que só tinha amigos não crentes e que tinha poucos amigos crentes, me disse assim: ah, pastor, mas eu tenho pouca afinidade com o pessoal da igreja, com os meus amigos eu tenho mais afinidade. Eu falei: meu irmão, você quer uma afinidade maior do que o sangue de Cristo? Tem alguma coisa que te torna mais próximo de alguém que o sangue de Jesus Cristo? Futebol? Gosto por esporte? Pedalada? Jogo? Cassino? O que quer que seja? Alguma coisa faz você gostar de estar mais com ímpios do que com seus irmãos que herdarão com você a vida eterna. E eu fico a questionar se esse jovem de fato entendeu o que é o Evangelho e as implicações do Evangelho. E de novo, eu não estou dizendo isolem-se, Paulo não diz isso.
Nós convivemos todos os dias com não crentes, nós não temos comunhão com eles, e comunhão é uma palavra muito forte e muito importante. A nossa comunhão é com os que são de Deus, e Paulo relembra aqui o que a Escritura diz: lança fora a escrava, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então a mistura do povo de Deus com aqueles que não são de Deus prejudica a adoração e prejudica a comunhão, e isso se vê de forma explícita em algo que é terrível para a igreja moderna, chamada ecumenismo, onde você tem uma reunião com um monte de gente, crentes sinceros e pessoas que não têm nada a ver com Deus e que se juntam para adorar o nome do Senhor. E essa é uma das grandes críticas que eu sempre tive à maçonaria, até mesmo antes da IPB tomar a sua decisão dizendo que crentes presbiterianos não podem ser da maçonaria, e que se há um maçom presbiteriano não pode ser oficial, porque eu sempre ouvi as maiores loucuras sobre a maçonaria. Lá na maçonaria tem um bode que eles têm que montar em cima, lá na maçonaria tem um caixão que ele tem que entrar no caixão, eu não quero saber de nada disso. A primeira coisa, a única coisa que para mim é clara: para ser maçom precisa ter uma religião, não importa qual. Você pode ser católico, você pode ser presbiteriano, você pode ser muçulmano, você pode ser de qualquer religião, e lá juntos vocês oram ao grande arquiteto do universo. Que comunhão é essa? Meus irmãos, não há comunhão entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo. E os que são de Cristo se submetem a orar a um ídolo chamado grande arquiteto do universo. Não, mas esse grande arquiteto do universo, a gente que chama assim para não, né? Na verdade, o muçulmano chama de Alá, o cristão chama de Jesus, o outro chama de alguma coisa, é um falso Deus. Então não há comunhão, porque quem começou a fazer distinção foi o próprio Deus. Por último, volte para Gênesis. Você percebe aqui mais uma ação de Deus, Deus sendo misericordioso a despeito da separação. Do verso 13 em diante, você vê essa verdade, porque os versículos aqui que se seguem mostram a bondade de Deus. Prestem bem atenção na palavra que eu estou usando aqui, mesmo com os não crentes. Deus é bom até com os não crentes, Ele cuida da sua criação. Veja o que diz o verso 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser o teu descendente. Abraão, ele vai ser abençoado porque ele é seu filho, ele vai ser uma grande nação. Ele não tem parte no pacto, ele não herdará a Jerusalém celestial, mas ele vai ser uma grande nação. Ele vai ser próspero porque ele é o seu filho. Verso 14: levantou-se Abraão de madrugada, tomou o pão de um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então veja, se é um fato que Deus não quer a mistura do seu povo com aqueles que não são do seu povo, não tenha dúvidas de que Deus é bom até com aqueles que não são dele. Jesus fala isso no Novo Testamento: o sol nasce sobre justos e sobre injustos, e quem dá o sol é Deus, tanto para um quanto para outro. A diferença é que o justo ou o justificado vai glorificar a Deus pelo sol, e o injusto vai atribuir o sol a outra coisa, não quer saber de Deus, e a bondade de Deus vai servir no final de condenação para ele, porque ele foi alvo de grande bondade, mas não se rendeu ao Senhor. Mas Deus cuida, Deus preserva. É isso que você está vendo aqui. Abraão despede o menino e a mãe chora
achando que esse menino ia morrer. Eles estão no deserto, a água acaba, Agar fica de longe, deixa Ismael para longe e chora, ele vai morrer, não tem água, estamos no deserto. E de novo, a despeito de Ismael não receber a bênção espiritual, Deus concede a ele bênçãos materiais. Ele vai ser uma grande nação, por amor de Abraão, e Deus então vai ser benevolente. Veja o que acontece. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não confunda isso com uma oração, ok? Dia desse estávamos falando sobre Deus ouve ou não ouve a oração do ímpio. Deus ouviu o lamento dele, mas ele não estava clamando a Deus. Ainda assim, Deus foi bom. Deus quis ser bom. Deus ouviu a voz do menino. O anjo chamou e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E novamente você vê Agar experimentando a misericórdia de Deus. Ela já havia experimentado lá atrás, quando Sara foi má com ela, quando ela diz: eu vi o Deus que me vê. E agora o anjo está lembrando para ela: abre o olho. Você não viu o Deus que te viu lá atrás? Abra os olhos, veja. E ela então dá água para o seu filho. Lembra que o nome de Ismael foi dado justamente por causa da experiência que ela teve lá atrás. Deus ouviu. Deus ouviu. E aí então, do verso 19 em diante, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu, deu de beber. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus é bom, até mesmo com aqueles que estão fora do pacto, pelo menos por um tempo. Essa bondade de Deus para com aqueles que não creem em Cristo, ela tem prazo. A bondade de Deus para com o seu povo é eterna. E se aqueles que não creem em Cristo e que são alvo da bondade e do cuidado de Deus não se renderem a Ele, um dia o que lhes espera é a ira de Deus. É por isso que Asaf, quando está lá questionando, dizendo: ah, Senhor, por que os ímpios prosperam? Eu sou tão crente, eu estou servindo o Senhor à toa, porque eu sirvo o Senhor e não tem nada. Quem não serve o Senhor tem tudo. Ele só despertou, só entendeu as coisas no dia em que ele entrou na casa do Senhor e atentou para o fim deles. Porque ainda que Deus estivesse abençoando aqueles ímpios, aquilo era para eles um lugar escorregadio, aquilo serviria para colocar sobre eles maior condenação. Afinal de contas, a quem muito é dado, muito será cobrado. É por isso que nós precisamos dizer a estes que não têm a Cristo e que são dotados de inteligência, de capacidades, de riquezas, de bens, que eles precisam se render a quem deu isso a eles, que eles não podem se enganar, porque todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem do alto, não vem deles. Eles precisam se render a Cristo, que dá tudo isso a eles, aos inimigos. Sabe o que Deus faz nesse momento aqui? Deus faz o que Ele ordena que você faça. Deus está amando o inimigo. E às vezes você fala assim: mas esse negócio é muito difícil, não é? Pois Deus está abençoando pessoas que o rejeitam. Ele fez isso assim com você também. É por isso que a Escritura diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando? Quando você já estava joinha, santo, sendo vós ainda inimigos.
pecadores. Deus amou inimigos. Alguns foram reconciliados pelo sangue de Cristo, justificados mediante a fé, eles têm paz com Deus, mas outros continuam inimigos, e um dia terão que prestar contas ao Senhor. Então, se você vê alguém que não teme a Deus tendo muito sucesso, é Deus quem dá dons e capacidades. Quando eu vim para a igreja, 93, tinha algumas coisas que eu ouvia que não casava, porque por mais que eu não conhecesse doutrina e não conhecesse nada, eu raciocinava, certo? Acho que eu raciocino até hoje. E aí alguém falava assim: fulano de tal fez pacto com o diabo, e o diabo fez ele ser um bom instrumentista, ele é o melhor guitarrista que tem, é por isso que ele é um bom guitarrista, porque ele fez pacto com o diabo. E eu ficava aqui pensando o seguinte: se esse homem se converter, ele pode tocar na igreja? Ele fez pacto com o diabo, foi o diabo que ensinou ele a tocar guitarra, segundo os crentes lá. Esse homem pode tocar na igreja? Todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Até a capacidade desse povo, sabe o que é isso? Um ímpio muito bom no que ele faz, significa que, a despeito do pecado, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas por causa da imagem desfigurada de Deus, ele não dá glória a Deus com seus dons, ele não honra a Deus com seus dons. Mas se um dia ele conhecer a Cristo, se um dia o seu coração for regenerado, ele vai entender que tudo que ele tem vem de Deus, e do que é de Deus, ele devolve. Deus abençoa até aqueles que não são dele. Se você olhar para a história, depois de Deus amaldiçoar a serpente e a sua descendência, representado por Caim, você vai ver que o grande avanço tecnológico que acontece em Gênesis não vem da descendência de Abel, vem da descendência de Caim. É da descendência de Caim que vem o pai dos que tocam flauta, o pai dos que tocam harpa, o pai dos que possuem gado, aquele que fez a primeira cidade, Caim. Todo o desenvolvimento foi deles, e quem estava ali capacitando aquele povo? Deus. Mas eles não faziam para Deus, eles faziam para si mesmos. E por que eu estou frisando isso, meus irmãos? Porque quando eu digo que ímpios, inimigos de Deus, ou como a Escritura os designa, filhos do diabo, quando um crente ouve disso, pensa em satanismo, pensa naquele pessoal do heavy metal que bota a língua para fora aqui. Eles não são filhos do diabo porque eles são maus ao extremo, porque só faz maldade. Eles são filhos do diabo porque não são filhos de Deus. Mas você vai encontrar pessoas honestas, trabalhadoras, dedicadas, cujo grande problema que tem é não render o coração a Cristo e não fazer as coisas para a glória de Cristo. E é por isso que você vê pessoas que não são crentes, que parece até que são melhores que crentes, e só não são melhores de fato, porque as suas obras não são aceitas por Deus, porque não são mediadas por Cristo. Nós precisamos entender o que a Escritura diz que são os filhos do maligno. Eles têm capacidades, é por isso que nós temos que chamá-los ao arrependimento e amá-los, e pregar para eles, e proclamar, e ser sal e luz. Por isso, por mais honesto, mais amável, mais respeitador, mais educado que seja alguém que não teme o Senhor, não há possibilidade também de comunhão. Cuidado de Deus, como eu disse, vai pesar na condenação dessas pessoas. O que você aprende então com essa história? O texto ensina que o pecado traz consequências. O texto ensina que o Senhor faz distinção entre crentes e ímpios. O texto ensina que o Senhor cuida de todos, até mesmo dos ímpios. Paulo diz isso de forma diferente quando ele escreve a Timóteo.
Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quando Paulo diz que Deus é o Salvador de todos os homens, ele não está falando da salvação em Cristo da vida eterna, ele está falando que Deus é quem preserva esse povo, mas especialmente ele preserva os fiéis, porque aos fiéis ele dá também a vida eterna. É Deus quem cuida da sua criação. E para que você não fique aí pensando que foi uma injustiça despedir um filho, lembre-se, o que Deus está fazendo tem a ver com o seu próprio filho que virá ao mundo pela descendência de Abraão. A linhagem da serpente está o tempo todo em oposição à linhagem da mulher no Antigo Testamento. Caim matou Abel. Você vai ver Esaú contra Jacó, você tem Ismael contra Isaque, você tem o Egito contra Israel, você tem Herodes matando os primogênitos. Tudo isso é uma tentativa da linhagem da serpente de aniquilar a linhagem da mulher de onde vem o Messias. Daí Deus dizer: despeça, porque o meu herdeiro, o herdeiro da aliança, é Isaque. Deus então está retirando qualquer possibilidade de ele ser morto. A história da rejeição de Ismael é a história do Deus que cumpre a sua palavra, de enviar a redenção por meio do descendente de uma mulher. Mas perceba o contraste. Abraão, um pecador, como consequência do seu próprio pecado, de tentar ajudar Deus a cumprir o seu plano de dar a ele um filho, teve agora de separar-se do seu filho Ismael, que também era pecador e que foi rejeitado por Deus por ser um perigo para Isaque, que apesar de pecador, era o filho da promessa, em quem será chamada a descendência de Abraão. Quer ver o contraste? Jesus Cristo, o Filho Santo de um Deus Santo, em quem a promessa de Abraão se cumpre cabalmente, porque é para ele que Isaque apontava, foi separado do seu pai, foi despedido pelo seu pai. Mas isso não foi consequência do pecado do pai dele, tampouco foi consequência do pecado dele, foi consequência do seu pecado, foi consequência do meu pecado. Ao ser separado e receber a ira do seu próprio pai, Jesus então, o nosso irmão mais velho, proporciona a adoção de outros filhos, aqueles que pela graça, mediante a fé, o reconhecem como Salvador. Estes são os verdadeiros filhos de Abraão. O herdeiro por excelência é Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele. E o pecado que você comete contra o seu Redentor é sério. Ele sempre trará consequências, e a maior das consequências foi a cruz de Cristo. Foi a morte do Filho Santo de Deus. Foi ele ser traspassado e moído por causa do seu pecado e do meu pecado. É por isso que nós não podemos brincar com o pecado. É por isso que nós não podemos transigir com o pecado. O pecado sempre tem consequência. E quando você olhar para alguém e diz: mas fulano pecou e não houve consequência, olhe para a cruz. Essa é a pior das consequências do pecado. E por causa disso, honre a Deus. Não evite o pecado pensando na consequência para você. Então quer dizer, pastor, que eu não vou pecar para não sofrer. Esse é um efeito colateral de você não pecar. Você não pode pecar por causa do Filho Santo de Deus que morreu por você.
Porque quem evita o pecado com medo somente da consequência do pecado também afronta a Deus. O que deve direcionar a sua vida não é o medo do peso da mão de Deus, mas o entendimento de que você deve viver para aquilo que você foi feito e que diz o nosso catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que Jesus te salvou. Viva para Ele, honre a Ele.